Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e serei mais uma vez o vosso host. Estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, João? Tudo calmo, né? Tranquilo. Vamos aqui, mais uma edição. Mais uma edição, edição 107, para ser mais específico. Perdi a conta. Não, estou a controlar. E hoje vamos ter aqui um tema que acho que é a segunda vez que nós teremos aqui, mas já lá vamos chegar. Primeiro, deixa-me aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Fila 1, para quem não conhece, é uma plataforma de fidelização 100% angolana. Podem pesquisar fila1.ao para saberem mais. Um abraço também ao pessoal da TalkPlay. É um aplicativo 100% angolano também, de streaming de músicas. Está disponível tanto na App Store como na Play Store, então baixem e testem. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, X, Spotify, estamos por lá. Podcast Pro Desporto. E também estamos no YouTube, subscreva o nosso canal, youtube.com/multisons. Assim, todo o conteúdo que nós produzimos, atiramos por lá e vocês recebem uma notificaçãozinha a dizer que tem algo novo. Então, o site? O site www.prodesporto.com está ativo, tem notícias. Eu fiz questão de atualizar. Pois. Então, podem visitar também o nosso site. Hoje vamos falar um bocadinho sobre basquetebol, um bocadinho sobre preparação física, um bocadinho sobre treinos individuais. E temos aqui uma pessoa que já estava na nossa agenda há muito tempo. Foi mesmo só nossa falha aqui de não contactarmos antes, mas estava lá na nossa agenda. Okay. Ele que é preparador físico, é skills trainer, ele recupera lesões, está ligado ao basquetebol, mas não se limita só a isso. Então vamos falar aqui com o Coach Spaco. Acredito que muitos de vocês conhecem. Coach, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Devia ser antes, né? Mas nunca é tarde. Então, quero agradecer por estar aqui, né? E também estou muito feliz porque já vai estar aqui. Ok, boa. Já agora, porque muitos convidados citaram o Coach Spaco. Nós já tínhamos na lista há muito tempo, mas como a Avelino disse, a agenda daqui, a agenda dali. Não, tudo dá seu tempo. O tempo chegou. Coach, nós gostamos de começar as nossas conversas sempre tentando perceber um bocadinho do background dos nossos convidados, de onde é que eles vieram, porque às vezes começar só a conversar, as pessoas vão dizer, mas esse mais quem é? É um aventureiro e tal. Então, esse também. Nos explica só quem é o Coach Spaco, como é que começou a tua ligação com o desporto, especificamente o basquetebol, como é que chegou até aqui, a pessoa conhecida que é hoje nesse mundo. Ok. Bem, o Coach Spaco é um cidadão comum, né? É alguém uma pessoa normal, de fácil trato. Confirmo. E procuro ser uma pessoa simples, que não impede ninguém de viver. Bem, a minha carreira começou de um modo muito estranho. Porque eu só joguei basquete até cadete. Depois... Onde? Agora. Onde é que fez no Vila. Okay. Tive uma passagem rápida também no Sporting. Depois voltei para o Vila e depois fui dispensado. Fiquei frustrado. Depois fui tentar no futebol. Fiquei uma temporada no futebol. E lá deu certo. Né? Joguei até Júnior. E depois o meu treinador era o Coach Carlos. E ele teve que viajar e viver fora, no Congo, com a família, e a equipa acabou por destruir, né? E depois eu comecei eu estudei
ensino primário no magistério primário, e aí depois fui fazer o ensino médio na 17 de dezembro, na guarnição, na escola lá militar. E só que não terminei. Fiz o primeiro ano e depois houve uma dificuldade, meus pais não conseguiram pagar, então tive que ir para o INEF. Fiz INEF e foi daí que a história do Código Municipal começou a se transformar. E houve um dia, eu mais um amigo meu, o professor Agdeu Galeano, está agora como coach lá do adjunto do Interclube. E nós fomos a ilha treinar. E nós assim a treinar, e que ele viu o jeito que eu fazia os exercícios, ele ficou admirado, me perguntou: como é, Paco? Você fizeste INEF? Eu na altura estava ainda a fazer. Disse: eu vi que você leva jeito a fazer os exercícios. Você não gostaria de ser preparador físico? Ele já era. Na altura ele já era. E eu disse: seria fixe, porque eu preciso mesmo de um trabalho que é para dar continuidade aos estudos. Tá bom. Então, na segunda-feira, me encontra lá no ginásio, como é que chama o ginásio? Pro Ultimate Gym. Me encontra lá e eu vou te dar uma formação, assim, grátis, free. Eu disse: ok, está fixe. Fui para lá e do nada ele começou a me dar formação, mesmo aí na sala, com os alunos lá, com os atletas, e que aqui, assim, leg press, aqui. E eu fui apanhando as coisas assim rápido. Porque ele me disse que tem um casal de amigos que precisa de um preparador físico urgente. Então, ele praticamente despertou algo que já existia em mim. Porque foi muito fácil eu absorver os ensinamentos dele e pôr em prática. Ele próprio ficou surpreendido. Falou: não, pô, tá bom, um mês estás assim, eu acho que você está pronto. Eu disse: ok, está fixe. Depois, ele mesmo pagou uma formação com o professor Paulo Fernandes, com Paulo, de treino funcional, a especialidade em treino funcional e musculação. Fiz, tudo bem, comecei a ver como é que é o mundo fitness, comecei a conhecer os sítios, os ginásios onde ele me levava, e sempre que eu andasse com ele, era uma aula. Olha aqui, não sei o que, suplementação, tudo. E ele me ensinava tudo. Desde a alimentação, suplementação, musculação, como é que você deve preparar um atleta de alta performance, tudo isso. E o tempo foi passando, eu entrei para o gym como ajudante de sala, de levantar os pesos, arrumar o ginásio, Então depois eles viram que eu tinha que fazer outra coisa além de ser só ajudante de sala, né? Então tu vais ficar com estes 2 meninos. Me entregaram 2 meninos, eu comecei a trabalhar com eles. Trabalhei 6 meses, acho. Já trabalhei 6 meses e eu comecei a aprender muito com os miúdos. E depois eu achei que aquilo era pouco para mim. Não. O meu foco não é esse. Eu preciso algo grande, porque já anteriormente eu sempre pensei: eu amo basquete, mas como jogador não deu certo. Mas eu consigo fazer algo, ou seja, eu preciso fazer algo para ajudar o nosso basquete a melhorar. Esse sempre foi o meu desejo. Então, eu tive a ideia de entrar para a área de treinamento de basquete, só na preparação física. E com a ajuda mesmo do coach Agdeu, nós montamos um grupo de
alguns atletas profissionais e outros amadores. E não só. Aquilo também foi uma espécie de uma aula, de uma escola. Eu estava aí para aprender como preparar os atletas, como os atletas de alta performance têm que ser, como é que são executados os exercícios, a metodologia toda de trabalho. E eu tive a primeira experiência com o basquete no campo multiuso do Jumbo, na jaula. Sim. Okay. Com o coach Agdeu. Acho que o que era profissional na altura era o Adilson Baza, o Nacobeta. E tinha outros amadores, outros da rua também que queriam aprender, né? E fizemos aí um trabalho de, acho que, uns 3 meses. Depois, começou a haver conflito lá com o pessoal de lá do bairro, que não podíamos estar mais a fazer o trabalho aí, e mudamos de campo. Fomos para o Largo da Beti, tem um campo aí. Passamos a fazer os trabalhos lá. Depois apareceu o Kedson. Isso, né? Aquilo é Maculusso. Maculusso, sim. Por detrás da Moda Andy. Sim. Depois apareceu o Kedson, o Avelino o irmão do Totonho começaram a aparecer alguns players e comecei a conhecer também os players, a trabalhar. E depois o coach disse, olha, você agora tem que aperfeiçoar mais a anatomia humana. Tens que estudar a anatomia humana para conhecer o bar dos atletas, para conhecer o físico, a fisionomia de cada atleta. Então precisas dominar a anatomia humana. Então ele pegou uma Bíblia, deu, disse, olha, tens que estudar isso todos os dias. Aquilo é um livro acho que de 600 páginas, ok? É uma cena assim muito grande. De anatomia, no caso. Então eu comecei a estudar aquilo, comecei a aperfeiçoar. O que eu via no livro, via no atleta, não, esse Magés, esse gajo precisa melhorar mais as legs dele, o coisa. Para endireitar a correção de postura desse gajo. E comecei a conhecer os atletas todos e comecei a aprofundar já nesse ramo de preparação física para atletas de alta performance. E depois ele teve que viajar e quando ele viajou eu fiquei alone. Passei um mestre. Você fica assim um pouco desorientado. Mas foi bom. Foi bom ele se ausentar, porque eu aprendi a caminhar só. E aquilo me ajudou a crescer, a desenvolver as técnicas e conhecimento, porque eu tinha que me virar. De vez em quando ligava, pedia uns toques. E depois chegou uma altura que ele falou, não, boy, você já está no mundo. O que você precisa é mesmo prática, não é mais teoria. E o tempo foi passando, fui fazendo os trabalhos e as pessoas foram vendo. Depois fui contactado pelo Olávio, ainda na altura jogava no Asa, o Muto Fonseca, o Domingos Bonifácio. Comecei a trabalhar nas calmas. Depois comecei a ganhar visibilidade, que o pessoal começou a conhecer o coach Paco por intermédio desses. E foi daí que eu conheci o Abu. Eu quando comecei com o Abu ainda era júnior até. Começamos a trabalhar, ele e o Avelino, e o tempo foi passando. Isso, estou a falar que 2013, 2014. Por aí. 2013, 2014. E aí fui desenvolvendo, praticando. Quanto mais atletas eu trabalhava, mais conhecia como trabalhar com diversos atletas, a forma, metodologia de trabalho, como capacitar e potencializar um atleta de alta competição. Porque muitos são preparadores físicos,
mas fazem um trabalho geral. E esse trabalho geral, eu digo que é medíocre. Por quê? Porque não é completo. O trabalho completo é que você vai fazer com um atleta isolado. Um atleta isolado, você vai ter o acompanhamento direito. Porque desde a alimentação dele, suplementação, o sono, tudo isso. Então, é muito difícil você ter o controle de um grupo, esses detalhes todos. Então, quando você trabalha um atleta isolado, ele potencializa e vês que ele lá no campeonato incendeu, subiu a fasquia, os níveis dele estão lá, aí sim. Mas eu fico bem triste porque as pessoas não falam disso. As pessoas falam mais do treinador, da equipa. Não, o Petro está a jogar bem desde que o fulano veio. E não sabem um segredo. Não sabem um segredo. As pessoas não têm noção quantas pessoas já passaram na mão do Coach Spaco, que deram muito, que foram atletas de alta competição, que o nível deles elevou quando decidiram treinar comigo. E as pessoas... E anteriormente, vou contar uma cena aqui em Espanha. Anteriormente, eu ficava muito triste porque eu procurava reconhecimento das pessoas e dos atletas. É duro falar isso aqui, mas eu preciso falar. Os atletas angolanos são ingratos. São mesmo ingratos. Não porque deviam dar algo ao coach, e deviam comprar uma cena para o coach, não. Porque não reconhecem o trabalho que um coach faz, com um skill trainer, com um skill coach faz no atleta. O acompanhamento direto com o skill coach ou com um personal trainer faz no coach. Ninguém da equipa faz. Ninguém. Principalmente quando é individual. Aquele trabalho é específico e é tão completo que ninguém na equipa faz. E é uma pena que nossos atletas não têm cultura desportiva. Digo isso porque se em Angola os atletas tivessem cultura desportiva, eu já seria milionário. O meu telefone nem devia parar. Eu nem devia ter tempo para nada. Então, nos falta mais paixão, mais cultura. Porque o atleta precisa entender que nada vem do nada. Tudo requer sacrifício. O problema é que os jogadores só vejam highlights. Viste o LeBron, viste 41 anos, ainda danca. Eles não sabem o que o LeBron faz. O LeBron tem 7 coaches. Tirando os coaches da equipa. Ele tem 7. Tem o professor de yoga, tem o skill coach dele, tem um coach que lhe dá musculação, tem o coach do recover. São 7. Por isso é que ele está aí, aos 41 anos, ainda joga, danca, faz o quê? Por quê? E quase que ninguém sabe. Quase que ninguém sabe a background do LeBron. Então, quem vê highlight, vê uma coisa tipo a Disney, tá vendo? Ele vê uma maravilha aí, não sabe o trabalho todo que está por detrás, tá vendo? Então, isso às vezes me entristece. Mas, enfim, é isso. A minha história começou lá em 2013 com o Coach Agdeu. Ele é que me deu a chave, né? E eu não me limitei. Depois de 2013, eu entrei para o ramo do basquetebol a preparar atletas de alta performance do basquete. E eu me especializei nisso. Depois, teve a outra fase que eu comecei a entrar mesmo do lado dos skills. Por quê? Porque eu via que só a preparação física em si é um trabalho isolado. Então, preciso complementar e fazer um pacote completo. Hoje em dia eu faço tudo. Eu faço tudo para
meter um atleta no mais alto nível. E temos grandes exemplos aí, exemplos de atletas que eu preparei e chegaram lá. E o último, recentemente, que nós estamos a ver os feitos deles é o Celton Miguel. Então, o trabalho que eu faço com ele é um trabalho completo, dentro e fora do campo, ginásio, praia, piscina, recover, tudo, um pacote completo. E as pessoas não têm noção de uma pessoa, de uma única pessoa, que oferecer vários serviços. E aí, quando no fim do dia ninguém, nem presta atenção, nem dá porque às vezes é um bocadinho desmotivante, né? Mas já não faço por eles, eu faço por amor, mesmo love. Não, eu por acaso ia falar sobre o Celton mais lá para frente, mas já que mencionaste, eu queria perceber como é que o Celton chega até a ti, porque eu lembro que ele estava, na altura, não sei se já tinha ido para... Foi antes de ir para Maryland, né? Ele ainda estava no outro. Foi antes de Maryland. Ele vem para cá e, de repente, eu vi alguns vídeos dele com o Coach Spaco. Como é que foi essa ligação? Uma pessoa que está nos Estados Unidos, de repente... na fonte, ele está na fonte. E, de repente, vem para Angola para melhorar o condicionamento físico, skills. Como é que houve essa ligação? Bem, essa é uma história também um pouco longa, né? Porque eu... Não sei se o Kizua vos contou, eu prestava serviço à agência dele. E eu preparava os atletas todos que ele mandava lá para os Estados Unidos, né? E eu, quando trabalhava com o Kizua, ele mandava os vídeos, o Kizua editava e mandava no coisa dele. Página dele. Então o pessoal todo via. E vocês sabem, ele tem um monte de seguidores e todo mundo lhe conhece. Influencer. O pessoal começou a ver o trabalho, mas quem é esse nigga? Então, quem é esse coach que faz esse trabalho que aqui nos States estão a fazer? Muitos até me ligavam, faziam perguntas no Instagram se eu sou mesmo angolano, se faço os trabalhos cá. Eu dizia que sim, sou mesmo, faço cá. E se formaste aonde? Calma. Tem calma. Então, foi daí que o Celton conheceu. Foi daí que ele me conheceu. E olha que eu nunca pensei, assim, no estalar de dedos, um jogador que joga na NCAA ligar para mim, olha, eu estou a vir aí treinar contigo. Isso é coisa de outro mundo. Nunca me passou assim pela cabeça. E lembro que um dia eu estava assim, em casa, depois do trabalho, e o Celton me manda uma mensagem. Como é, Cota Spaco? Como é, fixe? Olha, no dia 6 eu estarei aí na banda e eu quero treinar contigo. Olha, eu olhei para minha esposa e falei... Vem ainda ler essa mensagem aqui. Porque quando estava a gritar. E mostrei, ela perguntou quem é. Eu disse, olha, esse é o Celton Miguel, joga nos Estados Unidos. E joga nos Estados Unidos e está a vir treinar contigo. Esse também é um espanto. E depois de uma semana, ele liga para mim, falou, como é, Cota, já fizeste o meu programa, eu vou estar aí já a próxima semana e vamos trabalhar. Disse, ok, está fixe, vou fazer assim mesmo, já agora, vou fazer o teu programa, não se preocupe. Fiz o programa e que... Depois lhe dou um toque à noite, olha, já fiz o teu programa, não se preocupa, quando você chegar, vamos começar a trabalhar. Mas eu estava ainda assim, nervoso, ansioso, e não sabia qual programa iria se enquadrar com um jogador do nível dele. Aquilo foi uma prova mesmo... inesperada, que foi muito prematuro.
não estava preparado, nem psicologicamente, não estava mesmo preparado para trabalhar com um atleta do nível dele. E os dias foram passando, mais preocupado eu ficava. Epá, só faltam mais 2 dias para ele chegar. Como é? Será que esse programa mesmo vai coisa? Epá, que seja o que Deus quiser. E no dia que ele veio, não foi o dia que ele me tinha dito, veio um dia antes. Eu estava à espera dele no outro dia. E eram 6 da manhã. E ele falou, Lakota, já estou aqui na banda, acabei de aterrar, vamos treinar às 10. Eu falei, você é maluco? Você chegou essa hora aqui treinar às 10? Não, descansa, hoje mesmo é dia livre mesmo, descansa, vamos treinar amanhã. Não, queria mexer um pouco o corpo, disse, não, calma, isso não é assim, calma, tem que ter calma. Descansa, amanhã vamos treinar. Depois ele ficou triste, né? Porque ele queria já coisa. Eu disse, não, calma. E no dia seguinte foi o encontro. Chegamos lá no ginásio. Outra vez um range entrar. Será que é ele? A nigga chegou de um range, desceu já do range. Cotas Paco. Eu falei, esse nigga nunca tivemos junto, sabe assim, já me deu um grande abraço. Eu também, olha, aquilo me ajudou a ficar um bocadinho mais sereno. Um abraço, tens que me meter mesmo bem, eu tenho que sair daqui bem. Disse, ok, tá fixe. Vamos treinar. Treinamos o primeiro dia. Ele fez algumas perguntas, é normal, né? Nunca tinha treinado com ninguém assim. Perguntei, como é? O que achaste do treino? Disse, não é, Cota, gostei, bué mesmo, você sabe das coisas. Foi essa dica que ele me deu, não, você sabe das coisas, não, gostei. Eu pensei que ele estava assim a me iludir, No dia seguinte, ele me deu a mesma dica. Não, pô, você é bom. E ele me perguntou, como é? E se formaste aonde? Você sabe bué de mambo, se formaste aonde? Eu disse, não, foi mesmo cá. Fiz algumas online, mas as que eu tenho certificadas mesmo, fiz cá. Não, tá bom. Pô, continua, Mocota, continua mesmo assim a bombar, você é bom. Não deixa que ninguém te põe para baixo, você mesmo é bom, continua. E a experiência que eu tenho com ele me motiva muito, porque foi numa fase que eu estava mesmo down, queria desistir, as pessoas não coisam. Valorizavam? Não valorizavam e é muito cansativo esse trabalho. É muito cansativo. E eu estava mesmo assim, será que é isso? E quando eu comecei a experiência com ele, eu dei conta que eu estava no caminho certo. E vi que, se ele que está lá nos States, está a falar isso de mim, então que coisa, então que continuar. Let's go, let's get it. E de lá para cá, olha, nós temos uma relação tipo de amigos mesmo, de bradas, falamos de tudo, partilhamos tudo. E ele é uma pessoa, ele é boa exigente. E isso me ajuda muito, porque ele faz reparos. Não, aqui devemos fazer isso, aqui tem que ser que. Já os outros nossos cá, o Pro, treinou para ele, tá fixe. Tudo tá fixe. Não. Eu sou humano. Então, eu também aprendo contigo. Então é normal você dar uma dica, um subsídio, dizer mesmo lá, não, coach, agora vamos fazer isso, ou vamos fazer diferente. Então, isso também me ajuda a crescer, a desenvolver. Então, tá aí, os frutos estão aí. Do céu não preciso falar. Os números estão aí, todo mundo vê. Uma dúvida aqui rápida. Quando disseste que preparaste o programa para o Celton, como é que tu preparas o programa para um jogador? Porque
tu foste olhar para os vídeos dele, olhaste para o jogo dele, identificaste algumas coisas que ele precisa melhorar ou foi algo genérico e depois foste adaptando? Sério, olha, boa pergunta. Eu quando... Se é um atleta de alta competição, tem highlights, tem vídeos, tem jogos, tem que se fazer um estudo. Porque você não pode elaborar um programa sem conhecer o atleta. Isso até aprendi lá na formação mesmo de preparador físico. Tu tens que conhecer o atleta. E nada mais, nada menos do que ver os jogos dele. Porque, como eu disse, ele é bem exigente. E ele dá conta quando você está ao trabalho. Quando você está a improvisar, ele dá conta. Então, eu com ele tenho muito cuidado nas coisas que eu faço. E eu lhe explico. Olha, agora vamos fazer isso para você implementar no teu jogo. Vamos fazer isso, vamos trabalhar. Saída rápida do bloqueio, pull-up, um hesitation. Isso tudo dentro do jogo dele. E é uma coisa que eu até lhe passo, eu lhe disse até quando, a última vez que treinamos, eu lhe disse, olha, eu não quero alterar nada no teu jogo, só quero adicionar. Porque eu já sei que vocês churam, então nós temos que trabalhar só. A melhor forma de você estar confortável para um lançamento, saída rápida do bloqueio, uma finta de saída, um drible de progressão, tiro. Essas coisas todas. E ele gostou por quê? Porque os treinadores vêm com uma ideia já. Não, tem que ser assim, tem que fazer isso, esse puto tem que matar, tem que... Não. Se você mudar o jogo dele, o trabalho vai ser mais difícil, mais pesado. E o atleta, para absorver, para processar, vai levar tempo. Você está a mudar o jogo dele. Tem uma cena também que eu faço no treino de lançamento. Eu não mudo a mecânica do lançador. Se for alguém que já marca muito, tem uma percentagem alta, eu só melhoro. Tá vendo? Como ele tem que segurar a bola, como ele tem que tratar a bola, como é que ele tem que finalizar o lançamento dentro da mecânica dele. Porque se você mudar a mecânica de um jogador adulto, esquece. Ele vai falhar, não vai marcar. Vai levar tempo. Porque ele cresceu assim, ele cresceu a tirar assim. Ele cresceu assim. Agora não é você que vai vir, ele já é sênior, já é mais velho, duro, rijo. Você só tem que ajustar para ele melhorar ou aumentar a percentagem. Então, o treinador precisa entender e conhecer mesmo o atleta. Então, quando eu estou a elaborar um programa, eu vejo os vídeos e vou até ver jogos. Se for jogadores nacionais, vou mesmo no campo ver o jogo dele, vejo esse gajo aqui do lado esquerdo está mal. Esse Magé não defende, não desliza, os pés estão presos. Vejo tudo. Porque eu quando vejo o jogo, eu vejo numa outra dimensão. Não vejo só o próprio jogo em si. Porque nós nos limitamos só a ver, não, esse puto tinha que essa bola, se fosse eu tinha que lançar. Então, o skill trainer, ou seja, o preparador físico, precisa fazer aquilo que é melhor para o jogador, para o atleta. E o que é melhor para o atleta é o quê? É adicionar itens que ele não tem. Estás a ver? Como ter os pés ativos para a defesa, como fazer mudança de direção rápida. E até uma doença que os angolanos têm é driblar com a cara baixa. Isso já é uma doença crônica. Então, é isso que nós passamos aos atletas. Você vê um atleta, ele é base, mas logo segura a bola, já driblou. Nem vê quem está à frente dele. Melhor do que executar é falar. Tem uma cena que aqui eu vejo poucos skill trainers, poucos treinadores fazem, é conversar com o atleta, explicar no atleta.
antes da ação. Porque há atletas que absorvem rápido, você lhe dá uma coisa, ele já executa. Mas há atletas que são tardios a entender. Você precisa sentar com ele. Ele fala, olha, o basquetebol é assim. O basquete é assim. Não é só entrar no campo, coisa, não, vou dancar, vou matar esse. Não, não é isso. Porque o que acontece nessa nossa geração, né, é que eles são do tempo do highlight. Vejam que o Shea Gustans aí quer a matar, ele vê, não, amanhã também tem que fazer esse mambo. Mas eles não sabem que ele já faz aquilo desde miúdo. Ele já faz aquilo desde miúdo. Então, você tem que se inspirar em alguém que o teu jogo se assemelha um pouco ao teu. Vai ser mais fácil. Quando você dá esse passo, pode ver um outro player. O que acontece? Acontece que todo mundo quer ser LeBron, quer ser o Luka, quer ser o Curry. Agora com essa moda dos lançamentos. Ninguém quer fazer mais layup. Todo mundo só quer lançar. Então, o atleta precisa primeiro se conhecer, saber, entender o basquete. Porque assim fica mais fácil alguém lhe ajudar. Mas essa nossa geração não aceita. Já tem o ego. Eu vou treinar com os palcos. Não. Eu sou fodido, sou mau. Então, depois vimos o que acontece no campo. Então, um conselho que eu deixo aos treinadores, preparador físico, skills, que ao elaborar um programa, conheçam mesmo o atleta. Vejam os vídeos, assistam os jogos deles. Vai ser mais fácil, vai facilitar o trabalho. Não, eu ia aproveitar aqui a tua experiência para talvez partilhar. Nós ainda temos deficiências, né, no treinamento individual, né, de jogadores, mas do que já viste, do que já treinaste, qual é a grande diferença entre um talento bruto quando entra e aqueles que já saíram, né, passaram por ti e saíram? Qual é a grande diferença da entrada e na saída? A diferença é muito abismal, né? Porque o que acontece? Quando um atleta me solicita, eu faço já eu lhe meto numa condição que ele está abaixo de mim. Que ele está aí para aprender. O que acontece é o quê? É que muitos vão já sem humildade. Não, faz só isso, eu quero fazer isso. Então, se você não muda o chip, você nem consegue fazer o teu trabalho e ele sai daí na mesma. Então, a grande diferença é o quê? É quando entram, você tem que fazer já uma mudança radical e tentar implementar aquilo que ele precisa. E quando saem de uma maneira que... Eu tive uma experiência com o Shield e o Abu. E acho que o Shield e o Abu, antes do Afrobasket, eles fizeram uma preparação, uma mínima de 2 semanas. E eu vi que eles têm boa cabeça, por isso é que estão onde estão. Eles são muito sérios no trabalho e absorvem rápido. Por quê? Por causa da humildade. Eles não vão lá como sendo eu sou do Petro, não. Eles vão lá porque entenderam que precisam adicionar algo no jogo deles, que esse é algo o SPACO pode nos dar. Então, essa é a grande diferença. Diz uma coisa. Já houve resistência por parte de clubes ou treinadores em relação ao trabalho individual, por exemplo, ou ao trabalho que tu fazes com os jogadores? Porque já tiveram aqui muitas pessoas, cada uma delas partilhou a sua opinião sobre esse tipo de trabalho. E uma coisa que muitos deles falaram é em relação ao clube.
o preparador ou o treinador individual está a fazer um trabalho com o jogador, mas será que esse trabalho vai de acordo ao trabalho que ele está fazendo no clube, por exemplo? Olha, isso acontece até agora. Já aconteceu muito, com frequência mesmo, na fase que eu estava a trabalhar com o Kizua, né, porque os jogadores são dos clubes para virem treinar comigo. Tinha mais prazer em treinar comigo do que no clube. Já tive problemas, já fui expulso do clube. E não quero aqui mencionar nomes, já até me proibiram até de ir ver jogo desse tal clube. Já me deram um apelido, o Homem das Mochilas. E daí que é aí. Não, esse não pode mais coisa. E olha, e o mais grave foi que quando me proibiram mesmo de dar treino, no 1º de agosto, no CODEM, e tinha mesmo um papel lá com uma informação: treinadores de fora não podem mais dar treino aqui no clube. Já aconteceu nos mais outros clubes, né? Mas eu estou a falar disso especificamente do 1º de agosto, por quê? Porque eu trabalhava com 4 atletas do 1º de agosto. Eu me pergunto, eu trabalhando atletas do 1º de agosto, quem é o maior beneficiário? Eu ou o clube? O clube. O clube. Então, como é que você proíbe eu treinar os teus atletas que vão ajudar o teu trabalho, o teu clube a ganhar? Não será porque, por exemplo, eles ensinavam uma coisa e tu outra? Não sei, tu está a tentar entender? Eu vou voltar no que eu falei na preparação. Eu não ensino algo novo. Eu adiciono coisas do jogo deles. Tá a ver? Então, o treinador lá do clube ensina o jogo coletivo. Certo. Chega no jogo coletivo, quando a batata aquece, todo mundo começa a fugir a bola, se hipotecar. Alguém tem que ter a capacidade de desatar o nó. É isso que eu passo nos atletas. Quando a batata aquece, o que é que você faz? O que é que tens a bola? O que é que tens que fazer? O treinador coletivo não vai perder tempo com um único atleta a lhe ensinar skills. Não vai. Ele vai dar treino coletivo. Então, não vejo lógica. Já tive vários problemas desse mesmo. Já recebi chamadas até anônimas, mensagens de ameaça: não treina mais o fulano, não vai de coisa. Mas eu nem que ia atrás dos atletas. Os atletas é que viam que não, eu preciso dos pacos. E viam ter. E uma coisa que as pessoas não percebem. Eu fiz disso uma profissão. Eu sustento a minha família com esse trabalho. Então, eu vou parar de sustentar a minha família porque você não quer que eu treine o teu atleta. Come on. Então, eu não sei o quê. Eu estou a ajudar. Isso é que me deixa assim indignado. Eu estou a dar uma ajuda que o país precisa. Tá sabendo? Então, eu só estou a ajudar. Então, essa ajuda não é bem-vinda. Então, não sei o que é que vocês querem. Depois vão estar sempre a apontar dedo: esse fulano também não joga nada, esse mundo é merda, esse também, não merece estar aqui. Tá a ver? Por quê? Porque os tempos mudaram. O basquete mudou. A jogabilidade que se joga agora não é a mesma de antes. A preparação, o treinamento, o nível de basquete não é o mesmo. Agora é mais atlético, mais intenso. Então, os atletas precisam ter um trabalho específico que vai de conta à evolução do basquete. Isso é que as pessoas precisam perceber. Só aquele treino coletivo, hoje em dia, já não é suficiente. Nem antes. Porque esses cotas também que jogaram bué, eu via muitos cotas a correrem no Miramar, lá tinha uma escada
comprida lá, havia muitos atletas pro a correrem lá. Então como é que um treinador ameaça o atleta dele na roda ali, a humilhar o miúdo, só porque treinou com o coach Spaco? Estás a ver? Epa, o que me vem à mente é o quê? Não, o mérito não pode ser para o Spaco. Não pode ser o Spaco. Estás a ver? Tem que ser nós. E isso é que está a fazer com que o nosso basquete caia em decadência. Por quê? Porque nós não aceitamos que venha alguém adicionar algo, nos dar um subsídio, um apoio. Bom, uma equipa da NBA tem 18 treinadores. 18. E os atletas, acho que média são 16. Quer dizer que tem mais treinadores do que atletas. São muitos cérebros. Podia ser só um atleta, um treinador aí a falar, mas não é suficiente. Não é. Tem treinador específico da defesa. Não está em mal. Ele é que fala no coach, olha, coach, vamos defender zona. É a especialidade dele. Ele é que tem que dizer, olha, agora mesmo vamos implementar uma zona. Ele estudou aquilo, defesa. Coach Spaco, é assim, uma dúvida, sem querer criar polêmica aqui e tal, mas é algo que eu realmente sempre quis saber também. Acha que o método usado para o treinamento hoje, vou dizer, a maior parte dos clubes usa hoje, está ultrapassado? Porque assim, durante muito tempo nós dominamos o basquetebol em África e se calhar está-se a tentar replicar a fórmula que se usou há 10, 15 anos atrás, né? Hoje, a contar que ainda conseguimos fazer a mesma coisa. Acredita que é isso que tem tentado acontecer? Você quer mesmo me trazer problema? Se não quiser responder, podemos pular para a outra, também não faz mal. Não, eu vou dar uma coisa. Uhum. Eu acho que o que se ensina hoje em dia não é suficiente. Não é suficiente. Precisa adicionar novas coisas, novas técnicas. Dentro daquilo que se ensina hoje. Porque um atleta profissional da alta competição treina 4 a 6 horas por dia. 4 a 6 horas. E eu me pergunto, quanto tempo dura o treino de uma equipa pro aqui? Nem metade. Então também conta. Conta muito. Dizer que nós precisamos imitar. Por quê? Porque para não ficarmos para trás. Tivemos essa fase aí boa, ganhamos Afrobasket, mas muita gente não ficou convencida. Isso por conta do estilo de basquete que nós agora apresentamos. É bem notório, né, que o nosso basquete perdeu muita qualidade. Muita qualidade. Agora, para conseguirmos minimizar ou aumentar a qualidade dos atletas, é necessário adicionar mais pagos, mais trabalho específico, fora do clube, dentro do clube. Os treinadores têm que ter mais paciência, mais tempo com os atletas, mais paixão. Porque o que acontece é o quê? O amor acabou. E agora é no money, no work. Tá Business. E agora é business mesmo. E as pessoas fazem agora por dinheiro. Tudo bem, né? É nosso trabalho, temos que ser remunerados, mas tem que ter paixão. Porque quando você faz uma coisa com paixão, a coisa sai bem, a coisa sai mesmo perfeita. Então, é só porque o coach Spaco não é ainda aceito, né, no mundo do desporto.
Porque se formos para falar, para divulgar, para ensinar, explicar aquilo que precisa ser adicionado, se houver essa liberdade, as coisas vão melhorar. O que acontece é que não há muita liberdade para alguém opinar. Vão dizer, esse também quem, esse também viu agora, esse também já fala. Yeah. Então, isso está mesmo que está a condicionar um pouco o desporto em Angola e o basquetebol, principalmente. Aqui mais uma curiosidade. Trabalhaste com vários atletas que foram tiveram bolsas para ir para os Estados Unidos e estão lá a jogar. Como é que é o processo de preparação para jogadores? Já sabem, né, que vão para lá ou que estão a pensar em ir para lá? E o processo que estou a dizer, né, quanto tempo antes é que preparas? Quanto tempo é que vai durar o plano de treinos e mais ou menos qual é o foco naquele treinamento, sabendo já que ele vai enfrentar um desafio pesado? O tempo varia muito da necessidade da escola lá. Yeah. Se eles tiverem a precisar, o atleta com urgência, então nós aqui também aceleramos o processo. Mas normalmente, para potencializar mesmo um atleta que vai para os Estados Unidos, no máximo são 5 meses. O mínimo é 3. Yeah, mas tem que ser 5 meses com bidiários e muito treino de explosão, porque a intensidade que se joga lá não é a mesma que aqui. Então os atletas têm que chegar lá mesmo com uma disposição física fora do normal, porque os americanos admiram em nós, africanos, é a garra. É mesmo a garra. Porque se não fosse isso, não teria nenhum africano lá. Então, eles gostam quando os africanos chegam lá, mesmo assim, a partir tabela, a partir a luz. Não pode ver mais um preguiçoso aqui. Então, na preparação para um atleta que vai para os Estados Unidos, nós primamos muito pelo lado físico. Depois é que é o lado técnico, individual. Por quê? Porque ele precisa estar bem potencializado fisicamente, ter coordenação. E isso nós conseguimos em 3 meses, 5 meses. O timing é esse. Como o João disse aqui, trabalhas muito com jovens. E tem se criticado muito ultimamente, vou dizer, a qualidade às vezes do nosso basquetebol, mas vou dizer, como que eu ponho isso, dos miúdos, né, que estão a vir agora, esses que estão nas equipas B e aqueles que querem ascender a equipa principal e etc. Daquilo que tu tens visto, daqueles miúdos que tu tens trabalhado, há talento em Angola? Quando digo há talento, pronto, talento claro que há, né? Mas tu estás dizendo naquela proporção como havia antes? Não, talento sempre houve. E atualmente há sim senhora, há muito. Só que existem talentos adormecidos. E outros também estão no anonimato, estão nas ruas, à espera de uma oportunidade. Talento sempre houve. É o que eu disse. O basquetebol evoluiu muito. E muitos não acompanham a evolução do basquete. E aí, você vê que eles ficaram fracos. Não é só porque ficaram fracos. É mesmo seguir a evolução. Tentar fazer algo diferente daquilo que se joga aqui. Porque os atletas que eu preparei, né, que foram para os Estados Unidos, lá tiveram que conhecer o basquete de lá. Esquecer aquele vosso basquete de Angola, que o basquete é assim. Foi assim que eles conseguiram se adaptar às equipas. Muitos tiveram dificuldade. Então, é para dizer o quê? Que nós precisamos evoluir cada dia e procurar melhorar cada dia, adicionando coisas novas.
adicionando coisas que vão simplificar, porque eu aprendi com o meu pai que a simplicidade é que dá beleza. O atleta ainda não sabe fazer finta de saída, já que dá step back e faz passos. E tem uma cena que me dá muita graça. Tem atletas que ligam para mim e dizem: coach, quero treinar salto. Quanto é que eu treino de salto? E você vê para o atleta que quer treinar salto, ele não sabe jogar. Mas quer treinar salto na cabeça dele. Ele vê o Anthony Edwards a fazer bué de dunk, então ele também sonha isso. Mas aquilo é consequência de um ataque que ele fez. Antes do dunk, ele fez o quê? Não é só saltar. Mesmo saltar, tem que saber, tem que estar coordenado. Tem que saber o pé de apoio, o último pé a pisar, o impacto. Isso tudo estuda-se. Então, as pessoas precisam saber. Mas queres trabalhar isso para quê? No teu clube lá, no Petro ou no Vila, whatever, o que o teu treinador exige de ti? É salto. Então, às vezes fico sem saber como dar resposta num cliente desse, que só quer treinar salto. E outros vêm, não, quero melhorar meus skills, não sei o quê, quero driblar mesmo fixe, porque eu sou base. Tá bom. Você lhe dá a bola. Você vê o base, então já que quer aumentar os skills. Ele não sabe fazer uma cena que aqui em Angola muitos têm dificuldade, é fazer uma finta de saída. Então você não sabe fazer finta de saída. E você, como skills, você tem que lhe ensinar primeiro do conhecido ao desconhecido. O básico, finta de saída. Tá. Esse treino, eu quero cross skills. Não, filho, tudo nasce daqui, da finta de saída. Tudo nasce daqui. O Carlos Almeida fez a carreira dele só com finta de saída, o jogador caiu. Então não precisa ter bué de coisa. Diziam que o Olímpio só tem um move, aquele cross dele, mas todos basavam. Por quê? Porque ele aperfeiçoou aquele cross dele. Então, todo atleta devia ter um toque asa, não é porque querer aprender boa de coisa, não, porque estás a ver no YouTube, não. Faz aquilo que vai facilitar o teu game. E aquilo que o teu corpo permite, porque há corpos que não permitem, não tem mobilidade para tal. Ele não tem mobilidade, mas quer ser um jogador ágil, com muita habilidade. Não, uma coisa, o talento nasce com o atleta. O treinador desenvolve o talento dele. E há outros que não são talentosos pelo esforço e dedicação. Conseguem aprender a fazer as coisas, mas com muitas repetições. O que acontece é o quê? É isso, não tem tempo para repetir. Precisamos de tempo. Eu aqui não sei se podes citar, mas pronto, vou aqui questionar. Há alguns atletas que já treinaste, que na altura achaste, esses aqui, em algum ponto, quando estavam lá jogando nos Estados Unidos, atingiram nível para a NBA. Já passaram, que estão lá nesse momento, podes citar algum que achaste, não, esse aqui tem nível para a NBA? Não, posso sim. Benson Vungo. Ok. Benson, a última vez que ele esteve aqui, ele veio mesmo já um armário, o Barry mesmo já da NBA. Eu falei, não, meu puto, estás ready, estás mesmo pronto para a liga. Agora, você só precisa fazer os numbers, só precisa fazer os teus números para você mesmo ser prospecto mesmo para a liga. Por quê? Porque aquele puto treina muito. Ele é um puto muito dedicado, muito focado. E isso também conta a história dele. Ele é órfão de mãe. E ele sempre teve isso como uma motivação. Então ele é muito dedicado, ele treina muito. Olha aqui, ele quando veio para cá a última vez, nós treinamos no mesmo dia.
Ele chegou de manhã e treinamos à noite. Porque ele tinha pouco tempo aqui. Não dava para desperdiçar nenhum tempo, nenhum dia. E ele me chateava mesmo, ele que me chateava. Coach, estás aonde? Então, posso vir te pegar? Então, você vê a vontade dele. Isso elevou o nível dele. Por ele, eu falo falo Benção Vungo. Ele evoluiu muito. Ele tem tudo para dar certo. Nice. Atualmente, qual é o maior desafio para os skill trainers em Angola? É falta de instalações, patrocínios, retenção de talentos? O que é que tu vês como o teu principal desafio? É mesmo, primeiro, é cultura desportiva. Que os atletas não têm. Os atletas precisam ter cultura desportiva. E depois, apoio. Quando eu digo apoio, é mesmo financeiro, tipo de criar uma estrutura, um laboratório que você prepara os atletas dia e noite, não importa a hora. Nós precisamos ter mais estúdios de preparação mesmo de alta performance. Temos poucos aqui. Então precisamos ter mais. E precisamos ter mais skill trainers. Especificamente mesmo de skills de basquete. Precisamos mais. Somos poucos. E os que existem precisam, ser mais abertos e de vez em quando ter um intercâmbio e também procurar investigar, evoluir cada dia. Não podemos ficar só limitados. Precisamos desenvolver mais, porque nós temos que acompanhar a dinâmica do basquete para quando estivermos a ensinar, você tem certeza do que estás a fazer. Então, é basicamente isso. Precisa de mais apoio, precisa de mais pessoas no ramo e precisa ser cultura desportiva. Porque o atleta, por exemplo, eu já não estou no nível de ir atrás de atleta. Não. Os atletas é que têm que vir ter. Porque eu é que sou o craque. Eu é que sou o craque. Eu é que tenho as ferramentas que é para te ajudar a ser o tal. Então, os atletas têm que ter mesmo cultura desportiva. Se querem ser atletas de alta competição, atletas profissionais, para jogar em qualquer sítio. O que acontece também é que muitos se limitam só aqui. Ele acha que trabalhou, já estou no Petro, estou fixe, estou good. Não, amanhã o Petro pode dispensar e vai voltar no Vila. Está a ver? Então, você tem que trabalhar a pensar lá no mais alto nível. Deixa que sonhar mesmo em querer jogar na NBA. Porque se você sonhar grande, você vai ultrapassar o teu limite. Então, o que acontece é o quê? Nós somos limitados. Não, já estou fixe. Não estás fixe. Fixe é na NBA. Ou numa equipa da Euroliga. Aí estás fixe. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso. No início, que eu falava-se um pouquinho do estado do basquete em Angola. E imagina, dá um cheque em branco aqui, para recursos ilimitados. Qual seria o teu primeiro grande projeto para elevar o basquetebol em Angola? Eu vou começar pelo seguinte. Dinheiro é capinha aqui. É só Primeiro nós temos que entender onde é que está o déficit para atacar. Nós temos que entender. O problema está na formação.
Porque ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Então, eu, sendo um investidor, a primeira coisa era apostar mais em academias, investir seriamente no treinamento juvenil, né? Para investir em treinadores que treinam com os juvenis, com os miúdos, de mini basquet até júnior. O que acontece é que aqui prestam mais atenção nos sêniores, mas esquecem que o sênior outrora foi criança. É o que vende. Tudo bem, ele é o que vende, mas veio de onde? Então, quando ele se aposentar, esse que não vende, também precisa estar aí, ocupar o lugar dele. Precisa ter condições para poder continuar a vender. Exatamente. Então, a primeira coisa é investir mesmo na formação. Investir seriamente. Valorizar os treinadores da formação que têm feito um trabalho muito bonito, tremendo. E são pouco valorizados. Ninguém fala deles. Uns até andam frustrados. Só fazem aquilo por é um hobby. Então precisamos valorizar essas pessoas. Precisamos valorizar porque para sermos um shield de Dundão, teve alguém que cuidou dele quando era mini basket, quando era cadete, até chegar sênior. Então não vamos só olhar nos treinadores que treinam já os grandes, vamos olhar na formação, investir mesmo seriamente em materiais, bolas em condições. Os miúdos têm que crescer já com qualidade de basquete. Não pode treinar com aquelas bolas com gimbo, bate aqui, a bola vai lá. Não. Tem que treinar com boa bola. Tem que ter capacidade de ter um tênis em condições. Estás a ver? Mas nem todo pai tem capacidade para custear esse material para o filho. Então, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso que é para ajudar, porque nós precisamos dar sequência, né? Daqui a pouco estes vão aposentar, tem que preparar outra geração. E uma coisa que aconteceu é que a geração do Carlos, Armando, essa geração aí de ouro, eles quando se aposentaram, é onde foi a quebra ou a queda do nosso basquete. Por quê? Porque não prepararam a estrada para outra geração. Aquilo foi um esforço, um saltou daí, outro veio daqui, e aí juntaram. Não, tem que ter mesmo assim uma linhagem, assim, tá? Esses já são os futuros, esse, tá? Depois desse, prepara já os júniores, tá? Preparam também já os cadetes. Nos Estados Unidos é assim, jogaram os Jogos Olímpicos, já apresentaram a outra seleção para os outros Jogos Olímpicos. E já tem a terceira, já estão a preparar. A quarta é a do Bryce James, do outro filho do LeBron. Estás a ver a estrada? Então, é isso que precisamos, estás a ver? Precisamos mesmo. Não pode ter quebra. Tem que estar tudo bem alinhado, tudo delineado. E vamos coisa. E vamos sentir que não está a oscilar. Estamos sempre ali. Então, é mais ou menos isso. Eu, se fosse milionário, eu ia abrir umas 5 academias. E depois também apoiar as outras equipas pequenas, né? Que não tem muitos recursos, apoia. Para ajudar mesmo a formação, porque é de lá onde vêm os craques. Diz-me uma coisa, qual seria o teu sonho pessoal como coach nos próximos 5 anos, mais ou menos? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu sonho muita coisa. Eu sonho muita coisa. Um dos meus grandes sonhos é preparar o meu filho para jogar na NBA. Esse é um grande sonho meu. Mas um grande sonho que eu tenho é mesmo de ajudar o nosso basquete a voltar àquilo que era. Tipo, levantar a fasquia, tá vendo? Tipo, adicionar
aquilo que nós precisamos. Aquela ginga que nós tínhamos, jogo exterior que nós tínhamos. E nós éramos muito fortes no jogo exterior. Tínhamos grandes lançadores. Hoje em dia temos poucos lançadores, no verdadeiro sentido da palavra mesmo. Então, o meu maior sonho é ajudar o basquetebol angolano. Esse é o meu maior sonho. Eu senti que, o basquete está aí, eu também contribuí, tá vendo? Eu também ajudei. Outro grande sonho é de preparar alguém e esse alguém jogar na NBA. Esse é o meu maior desejo. Além do meu filho, mais alguém também singular, né? Que passou nas minhas mãos e veio a jogar lá na NBA. Aqui já para ir fechando, qual é a mensagem que deixas para os jovens angolanos que querem jogar basquetebol em alto nível? Tem uma cena que eu falo aos meus atletas, que não vejam highlights, assistam jogos. Porque eu não tenho tempo, mas por dia assisto 1 a 2 jogos. Então os jovens deviam reservar tempo para assistir jogos. Isso vai lhes ensinar a entender melhor o basquete. Porque você pode treinar o ano todo e continuar na mesma. Você vai conseguir implementar aquilo que você treina assistindo jogos. O que acontece no jogo é o quê? O atacante precisa de espaço e o defensor precisa fechar os espaços. Esse é o basquete. Agora, você que está a atacar, está tudo fechado, tens que criar um mecanismo para criar espaço para poder marcar. Então, é vendo jogos. E os jovens têm que ver também documentários dos grandes jogadores. Não vejam só a drip, que é o lifestyle dos jogadores. Não, vem mesmo o documentário, saber a história. Porque o Kobe disse que a primeira vez que ele jogou com o Iverson lhes avacalhou, lhes deu uma aula e ele não dormiu. Ele pegou todas as cassetes do Iverson, desde a high school até na NBA, começou a ver todos os jogos dele. E o outro jogo a seguir, o Iverson marcou 16 pontos. Porque ele fazia de tudo, o Kobe estava aí. E no fim do jogo, o Iverson falou, você estava bem chato. Ele falou, quando eu te vi, eu vi o teu jogo. E aconteceu que numa noite, né, que o Iverson estava aí num clube lá e se encontraram. Ele falou, ele ia sair do clube, já eram 4 da manhã. Ei, Kobe, mas aonde? Kobe disse, não, tá aí no gym, tá aí treinar. Essa hora, você vai dormir? Ele falou, não, eu quero ser como tu. Então, eu tô aí treinar. Então, tá vendo? Os atletas precisam ver esses exemplos, essas experiências, essas histórias, para lhes ajudar a catapultar do lugar em que estão. Tá vendo? Então, eles precisam entender mesmo o jogo. E entender o jogo é conhecer, vendo. Tá vendo? Não é só pegar na bola, não, ver. E outra cena também do Kobe, ele viu todos os jogos do Jordan. Ele viu todos os jogos do Jordan. Todos. Então, é um conselho que eu dou, mas isso não é só para os jogadores, treinadores também. Os treinadores angolanos cometem muitos erros, porque não veem jogos. Como é que um atleta de basquete, um treinador de basquete, vê mais jogos de futebol do que basquete? Como é que é? Bate ficha de futebol. Está aí a lutar, o Mbappé tem que fazer uma assistência, marcar um golo, não sei o que lá, os códigos todos. Ele sabe tudo, mas é pro de basquete. Estás a ver onde é que começa a desvantagem? Então nós precisamos fazer entender às pessoas que o basquete é muito além daquilo que nós imaginamos. Estás a ver? Então nós precisamos
parar e sentar e refletir se realmente é isso que nós queremos. Então vamos agir diferente, levar o basquete mais a sério. Esse é o conselho que eu deixo. Assistam jogos. Espero que tenham anotado a dica. Coach Spaco, muito obrigado aí pela tua presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço, né, porque precisava também desabafar um coach. Foi um prazer estar aqui. A conversa também foi agradável. Então, sempre que eu ver coisa, é só dar um toque. Na boa. A porta está bem aberta. Já conhece o espaço, então... Ao pessoal que está lá em casa, muito obrigado por nos terem assistido. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast Prodesporto, Instagram, TikTok, X, Facebook, Spotify. E temos também o website prodesporto.com e subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Obrigado aí, valeu, estamos juntos, até a próxima.